Eu já tinha deixado uma ministração pronta, já sabia o que ia falar, só que aí eu fui citar Jesus como exemplo, né, nessa palavra que eu tinha escrito. Aí depois que eu pensei em Jesus como exemplo, eu não consegui mais parar de pensar em Jesus, né? Porque Jesus, ele é e foi o maior líder que a humanidade já conheceu. Então, como pensar em liderança e não pensar em Jesus, né? Que foi o mestre dos mestres, o maior líder. E Jesus, ele foi um líder tão extraordinário, ele foi um líder tão revolucionário, que o seu exemplo de liderança não serve apenas para nós cristãos, né? O modelo de Jesus de liderança não é apenas para ser seguido pelos cristãos. O modelo de liderança de Jesus, ele é também utilizado para as empresas, para tudo no mundo e na vida. O exemplo de Jesus, ele pode ser utilizado. Tem um livro que ele foi escrito para empresários, para ser aplicado em empresas, e está usando Jesus como exemplo. O nome do livro é Jesus, o maior líder que já existiu. E nesse livro, a autora dele fala do exemplo de Jesus de liderança e como ela pode ser aplicada dentro de uma empresa. Então, veja como Jesus realmente exerceu essa liderança tão extraordinariamente, né? Então, quem dirá como nós podemos utilizar dentro do reino dele mesmo, amém? E a autora, eu separei aqui uma frase que eu achei muito interessante desse livro, porque ela cita, né, que Jesus montou uma equipe de 12 pessoas que estavam longe de ser perfeitas, que ele conseguiu treiná-las para cumprir a missão com sucesso. Então, Jesus, ele recrutou com louvor e treinou essas pessoas também com louvor. E uma coisa que ela frisou, que eu achei muito interessante, é que o seu objetivo era construir e não destruir, educar e não explorar, dar apoio e fortalecer, e não dominar. Então, essa é a visão de uma pessoa que não era cristã sobre a liderança de Jesus. Então, como nós cremos no Senhor, como nós pregamos a palavra do Senhor, então não há modelo melhor a seguir, a não ser o do próprio Jesus. Então, eu vou falar algumas características da liderança de Jesus que nós podemos aplicar para nós. Lógico que se eu fosse falar como Jesus liderou, o que Jesus fez e tudo que o Senhor fez como líder, como discipulador, essa noite não daria, né? Não seria suficiente. Eu acho que um seminário ainda seria pouco para falar todas as coisas que Jesus praticou como líder, né, estando aqui na terra. Só que eu separei aqui 3 características, né, que eu acho que a gente aplicando já vai chegar bem perto, né, desse modelo de Jesus. A primeira delas é que a motivação de Jesus era o amor. Então, o que motivava Jesus a fazer o que ele fazia, a estar à frente do povo, era o amor que ele sentia pelas pessoas. Quem puder, abra em João 13, o versículo 1 nós vamos ler. Se o pessoal da mídia quiser colocar no telão, para a gente ganhar tempo também, está ótimo. Se não, a gente abre também. Porque todo mundo aqui é muito afiado na palavra e no instante vai encontrar, amém? João 13, nós vamos ler apenas o primeiro versículo. Amém? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Jesus sabia tudo o que ele ia passar. E aqui, João está dizendo que tendo amado a todos, ou seja, ele sabendo tudo que ele ia passar, ele ainda amava e ele permaneceu amando até o fim. Então, Jesus amava o Pai, porque ele era obediente ao Pai. Ele estava fazendo aquilo que o Pai lhe designou a fazer, mas ele também amava as pessoas. Ele não fazia apenas por obediência, mas por amor, né? Então, a gente pode
lembrar e sabe de muitos textos na palavra do Senhor que mostram o quanto Jesus nos amou, né? Que mostram o quanto Jesus amava as pessoas, o quanto Ele fez pelas pessoas, o que Ele exerceu de milagres na vida das pessoas, e tudo demonstra o amor. Só que esse mesmo amor fez com que ele permanecesse até o fim, não desistisse da missão que o Senhor, que Deus tinha colocado no coração deles. Então, se nós não conseguimos amar como Jesus, se a gente pelo menos não tentar amar e olhar as pessoas como Jesus, a gente não vai conseguir permanecer firme até o fim, né? Nós não vamos conseguir nos manter fiéis. E com relação a essa motivação, que eu vi em Jesus, que tudo que movia ele era justamente esse amor, me fez pensar qual a minha motivação de continuar um serviço na casa dele e liderando as pessoas que ele tem me confiado. E eu me lembrei de várias coisas, de várias situações, e me fez lembrar um dia de uma conversa que eu tive com uma pessoa, né? Eu perguntei a essa pessoa na verdade eu perguntei o porquê que ela gostaria de liderar. E essa pessoa disse que gostaria de liderar porque ela achava muito bonito, né, quando os líderes eram chamados aqui na frente para orar pelas pessoas, porque os líderes tinham a oportunidade de falar, porque os líderes isso, os líderes aquilo. E eu olhei para aquela pessoa e pensei, sabe de nada, inocente. E essa pessoa realmente não sabia. Ela estava inocente porque ela ainda não tinha sido treinada para exercer essa liderança. Então, realmente, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não é treinado, então a gente tem uma visão distorcida do que é liderar. Só que a gente precisa ter cuidado para que a gente não entre no serviço do Senhor, não comece a estar à frente de algo sem que esteja realmente com o coração motivado da forma correta. Porque a gente às vezes pensa de forma distorcida o que é liderança, sendo que a gente não entende que liderança não é nada mais, nada menos do que servir. Nós podemos chegar a liderar com a motivação errada. Nós podemos, sim, com os nossos talentos, com os nossos dons, com aquilo que o Senhor confiou a nós, a chegar, liderar ou fazer algo para o Senhor, porque, afinal de contas, Ele mesmo nos capacita. Mas se nós não tivermos amor no nosso coração e saber que nós fazemos isso por Ele e para Ele, certamente não vamos permanecer. Ao longo do caminho, a gente vai cansar e vai desistir, porque no nosso coração a motivação está errada. A base da liderança de Jesus era o amor, né? Ele deixava os seus seguidores à vontade para seguir o caminho que quisesse, sem impor, mas ele ensinava. Tem um texto de 1 João 3,16, também é bastante conhecido. Quem quiser abrir 1 João 3,16. No texto de 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas como é tão difícil colocar isso em prática? E às vezes a gente pode até confundir esse versículo. Como é dar a vida pelos nossos irmãos? É fazer como Jesus fez, né, se entregando numa cruz, sofrendo tudo que ele sofreu? Ou é simplesmente dedicando o nosso tempo, nossas orações, o nosso amor, o nosso cuidado? Então é assim que nós temos que aprender com o Senhor. Nós sabemos o amor, conhecemos o amor pelo fato de ter Jesus se entregado por nós, ter entregue sua vida, mas nós, se nós amamos, nós também precisamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E esse dar a vida fala justamente da segunda característica que eu gostaria de falar de Jesus, que ele era servo. Então, esse dar a vida é simplesmente servir os irmãos, né? Jesus,
Ele foi um exemplo de humildade e serviço. Então, por isso que quando eu olho para Jesus, eu vejo tudo que a gente precisa aprender para poder cuidar bem daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Amém? E é uma frase que é bem clichê, que todo mundo conhece, mas às vezes também a gente se esquece que liderança não é ser visto, mas liderança é serviço. Então, às vezes, a gente também se confunde, né? Como eu disse, com relação à motivação errada. Então, a gente acha que vai estar em evidência sendo líder. Muitas vezes, isso é até um empecilho para algumas pessoas também, né? Por causa de timidez, né? Que, não, se eu for líder, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E, na verdade, o que você tem, em primeiro lugar, como líder que fazer, é amar. Amar as pessoas, amar o Senhor e por isso fazer a sua obra. E em segundo lugar, ter um coração de servo, aprender com o próprio Jesus, que era Senhor, mas foi servo de todos. Amém? Mateus, capítulo 20, versículo 25 e 28. Do 25 ao 28. Amém? Todos encontraram Mateus, capítulo 20, do 25 ao 28. Então, Jesus chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. A quem quiser ser o primeiro, entre vós será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Um dia a pastora disse que era difícil de enxergar aqui com essa luz, e agora eu estou tendo a comprovação. Eu estou sem óculos, a luz está bem em cima. Mas vocês entenderam, não foi? Que vocês estão acompanhando, amém? Os discípulos, né, em um tempo de imaturidade, eles ficavam disputando entre si quem era o maior. Então, Jesus mostrou que o maior deveria ser servo de todos. E da mesma forma, nós precisamos ter esse entendimento, que se nós queremos ser vistos, então nós vamos ser vistos pelo Senhor, servindo os nossos irmãos. Amém? Nós temos que servir a todos sem interesse pessoal. Aí é justamente isso que nos leva ao primeiro ponto: amor. Nós só vamos servir, fazer algo por alguém sem interesse de receber nada em troca, se realmente nós amarmos as pessoas. Sem esse amor é impossível a gente conseguir. E não é servir apenas aquelas pessoas que são boazinhas para nós. Não é servir apenas os nossos líderes, servir nossos pastores, né, servir os nossos amigos. Isso não é serviço de fato. Serviço é para todos. Então, se eu sou servo, eu vou servir ao meu irmão, independente de onde ele seja, de quem ele seja. Se eu não tiver esse coração, então eu não sou de fato um servo, né? Se eu ficar escolhendo a quem eu vou servir, a quem eu vou ajudar, a quem eu vou amar, então isso não vai ser uma verdade na minha vida. Tem uma frase, a gente está estudando agora, pelo menos a minha turma, está estudando liderança e submissão. Então, essa é uma das matérias da escola ministerial que mais o Senhor fala comigo. Eu estou tendo a oportunidade de ver ela pela terceira vez, né? Uma vez eu estava lá aprendendo junto com os irmãos, e 2 vezes o Senhor me deu a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor já tinha falado comigo. E eu sou tão grata ao Senhor, porque
cada vez que eu estudo essa matéria, Deus fala coisas novas comigo. E eu até comentando essa semana com o pessoal, semana passada, que se todo mundo bem soubesse, que já fez, já passou por essa matéria, sempre estava lá dando uma olhadinha, porque a gente aprende muito, mas muita coisa a gente esquece. Amém? E assim, não só essa matéria, né, como todas da escola ministerial. Então, fala aqui um pouquinho justamente desse texto que eu acabei de ler para vocês, falando da humildade e do serviço de Jesus. Na própria apostila tem dizendo, né, que os líderes existem para servir a igreja. Então, os líderes existem para servir a igreja. Amém? Então, se você quer ser um líder, saiba que o seu trabalho é servir. Ministério, de acordo com o dicionário, é trabalho ou função na igreja. Ou seja, ministrar é servir. Às vezes também a gente tem uma visão distorcida de ministério, né? A gente tem uma visão que ministério ou chamado é só para aquele que sabe cantar, que sabe dançar, que sabe fazer isso, que sabe fazer aquilo, que sabe pregar. Mas, na verdade, queridos, o ministério de todos nós é servir. Amém? Então, os dons e talentos que o Senhor nos dá é simplesmente para servir as pessoas. Pensando assim, o líder será humilde, não terá complexo de superioridade, nem maltratará seus liderados. Então, se nós tivermos esse coração, o coração de servo, saber que a nossa função na igreja não é ser visto, mas servir os nossos irmãos, então, com certeza, nós vamos ter humildade. E nós vamos olhar para as pessoas assim como Jesus olha. E ter esse amor no nosso coração que vai nos motivar a continuar na caminhada. Amém? Outra coisa que me chamou a atenção em Jesus, a terceira e última que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que Jesus conhecia o seu chamado. Jesus sabia da sua missão. João 8, 28, eu vou ler para vocês. João 8, 28, Jesus disse assim: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Então, Jesus sabia exatamente quem era e por que ele estava aqui na terra, por que ele foi designado a essa missão. João 12, 49 e 50, diz o seguinte: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Jesus foi fiel na sua missão. Ele não desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Desculpa, queridos. Quem está na minha turma da escola ministerial entende que isso é uma coisa de grávida. Graças a Deus, eu não enjoo, não vomito, mas eu arroto bastante. Perdão, tá? Se porventura. Eu já não comi antes de vir para o Tadel, que era para evitar, porque a escola ministerial, coitado dos meninos, sofre. Mas amém. Só um intervalo aqui. Deixa eu tomar uma aguinha para aproveitar. Amém. E outra coisa também que fala da convicção de Jesus no seu chamado é João 10, a parte B. João 10, 10. A parte B diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Pai confiou essa missão a Jesus, né, que foi de trazer vida eterna para nós. E Jesus também confiou uma missão a nós. Amém? Quem acha que tem uma missão aqui, levanta a mão. Amém. Tem umas pessoas que ainda não sabem, mas vai aprender agora. Todos nós temos uma missão, né? Todos nós temos um ministério. Se você acha que não é capaz, que não sabe fazer isso ou aquilo, não se preocupe, Deus te capacitou exatamente para o que eu vou falar.
esse texto aqui também é muito conhecido nosso, mas também, às vezes, é pouco colocado em prática, que é Mateus 28, 19 e 20. Todo mundo sabe qual é, não sabe? Mas a gente vai ler, amém? Mateus 28, 19 e 20. Nunca é demais, né, irmãos? Eu já fiz a mesma matéria 3 vezes na escola ministerial, e mesmo assim eu aprendo toda vez, quanto mais a palavra, né? Que é viva e que se renova. Então a gente vai ler de novo, que é para ver se a gente entende mais um pouquinho. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Jesus está dizendo aqui, vós pastores, ide fazer discípulos. Amém? Vós líderes consagrados, ide fazer discípulos. Amém? Então, não amém, né, irmãos? Então, o que ele falou aqui, ele não destinou a pessoa alguma, a não ser todo mundo. Ele disse, olhe, ensine, faça discípulo, tudo que eu te ordenei, ensine. Então, essa é a nossa missão. Mas a gente não vai conseguir executar essa missão se a gente primeiro não tiver no nosso coração amor pelo Senhor e amor pelas vidas. E assim, é uma coisa que preocupa, porque, infelizmente, a gente acha que existem pessoas chamadas, né, para anunciar o evangelho, para cuidar de pessoas. E, na verdade, não existem algumas pessoas chamadas, algumas determinadas pessoas. Todos nós somos chamados para isso. E quando a gente não faz isso, então a gente está fugindo da nossa responsabilidade e agindo diferente de Jesus. Jesus sabia a missão que ele tinha, ele sabia o que ele tinha que fazer e ele fez com louvor. Aí eu pergunto, nós temos feito, nós temos exercido essa missão que o Senhor nos confiou? E é uma coisa muito séria, porque nós não apenas estamos deixando de cumprir uma ordenança do Senhor, nós não apenas estamos deixando de cumprir com essa missão, mas nós também vamos sofrer as consequências dessa negligência. Então, se você ainda não consegue, né, romper, você tem ainda talvez muita timidez, acha que não é capaz, ou até mesmo você nem se incomoda, né, com o estado das pessoas que estão ao seu redor, de falar de Jesus, então algo está errado no seu coração. E se você ainda não tem esse amor que motivou Jesus a permanecer fiel na sua missão, se você não tem esse amor que te faz servir a todos, servir com todo esse amor, então você peça ao Senhor que Ele vai te dar, amém? Porque esse amor realmente não vem de nós. Esse amor não está em nós, a não ser pela vida do Espírito Santo que habita em nós. Então, se você ainda não sente esse amor que motiva você a falar de Jesus, a pregar o Evangelho, a cuidar de pessoas, peça que o Senhor vai te dar. Esse mesmo amor que estava no coração de Jesus, esse mesmo amor que a gente leu aqui em 1 João 3,16, que a gente precisa dar a vida pelos nossos irmãos, se não há no nosso coração que a gente possa pedir para o Senhor nos dar. Porque o Senhor irá nos cobrar, né, tudo o que nós fizemos. Ele vai pedir para nós mostrarmos as nossas mãos e o que nós vamos ter a oferecer a Ele. Às vezes você já fez e agora está parado, cansado, desmotivado, foi frustrado, né, por pessoas, por circunstâncias, mas Deus é o dono da obra. Foi Jesus quem te confiou essa missão. Então você precisa olhar para Ele e por Ele amar essas pessoas e continuar a sua missão. Amém? Teve uma frase que uma pessoa postou em um grupo que eu fiquei chocada com a verdade dessa frase. Que diz assim: se você não tem nenhum desejo de levar outros para o céu, você mesmo não está indo para lá. Então, isso é uma coisa muito séria.
é uma coisa que o Senhor sempre tem falado comigo, porque às vezes, queridos, eu não vou mentir que dá vontade de ficar sentada, né, de parar. Às vezes as pessoas nos decepcionam, né, às vezes a gente fica em dúvida se realmente a gente deve continuar. Mas quando eu penso primeiro no sacrifício de Jesus, o amor que ele teve e a misericórdia que ele teve pela minha vida, aí eu já começo a mudar. E quando eu lembro que eu vou ser cobrada por tudo, eu vou ser cobrada não, eu vou ter que prestar contas de tudo que eu fiz, o Senhor vai me perguntar, e eu posso ter a probabilidade de não ser aquele servo fiel. Aí, meu amigo, aí é que eu fico mais tremendo nas bases. Aí, se eu tinha dúvida, eu permaneço firme, sabendo que o que eu estou fazendo não é para homens, e sim para o Senhor. E sempre pedindo ao Senhor esse amor, porque não é fácil, né? Não é fácil a gente olhar para os defeitos das pessoas, olhar para as pessoas que não correspondem, e mesmo assim continuar amando. Só que não sou eu, é o Espírito Santo em mim que me faz permanecer. Então, por isso a gente sempre ensina, né, tenta ensinar pelo menos aos nossos discípulos, aos líderes do setor, né, que a gente precisa se preocupar com o que Jesus se preocupa, com o que Jesus se importa. E nunca é demais falar e repetir, porque a gente está careca de saber. Né, a gente já aprendeu tanto, já estudou tanto na escola ministerial, mas mesmo assim a gente não pratica. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu sei que não é novidade para ninguém, mas foi tudo que o Senhor ministrou ao meu coração. É tudo que eu precisava ouvir para permanecer, mesmo que as circunstâncias me façam desistir. Eu preciso permanecer firme na missão que o Senhor me designou, que é de fazer discípulos, de cuidar dessas pessoas, de pregar o Evangelho. Então, para isso, eu não precisava estar aqui hoje. Eu só preciso ser disponível na minha célula, ser um agente de transformação onde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, na faculdade. Eu simplesmente preciso me colocar na posição de serva do Senhor e fazer o que Ele me designou a fazer. Amém? Então, primeiro de tudo é o amor. Então, se você não consegue se incomodar pelo fato do seu irmão não estar indo junto com você para o céu, então, querido, se preocupe, né? Peça ao Senhor misericórdia da sua própria vida e peça esse amor. Amém? Então, eu gostaria que vocês colocassem de pé nessa hora. Nós vamos estar orando para que Deus venha confirmando cada vez mais em nosso coração que nós precisamos amar as pessoas como Ele amou, que nós precisamos servir a todos de igual modo, assim como Jesus serviu, e nós precisamos permanecer firmes na missão que Ele nos confiou. Amém? Paizinho, nós queremos, Senhor, entregar a Ti, Senhor, nossa vida, o nosso coração, Pai. Nós sabemos, Pai, que em nós não há esse amor, Senhor. Não vem de nós mesmos, Pai. Mas o Teu Espírito Santo que habita em nós é capaz de colocar esse amor em nosso coração. Por isso eu peço que o Senhor venha trazendo, de fato, esse olhar de Jesus em nós. Esse amor sobrenatural sobre nós, Pai. E que nós possamos aprender a servir com excelência como o Senhor serviu, Pai. Aprender, Senhor, a nos entregar por inteiro a Tua obra, ó Deus, a fazer a Tua vontade, Senhor, a amar as pessoas, Pai, assim como o Senhor ama, ó Deus, não olhando os defeitos, Senhor, não olhando as circunstâncias, Pai, mas sendo servos em tudo, Senhor, que nós possamos permanecer, Senhor, fiéis na missão, Senhor, de pregar o Evangelho, ó Deus, de cuidar bem das pessoas, Senhor, de fazer discípulos, de ensinar e propagar, Senhor, a Tua palavra, Pai. Nos tira do comodismo, Senhor. Enche o nosso coração de motivação. Que nós possamos olhar somente para o Senhor, Deus. Que nós, Senhor, sejamos como o Senhor deseja que nós sejamos, Pai. Servos fiéis. E no grande dia, Senhor, o Senhor possa se alegrar, ó Deus, com os grandes frutos, Senhor, que nós entregaremos ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa se alegrar, Senhor, conosco, ó Deus, e seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, pelos nossos
irmãos, Senhor, por toda essa igreja. Que essa igreja seja, Senhor, um diferencial nessa cidade, Pai. Não para ser vista, não para ser conhecida como a maior igreja. Ó Deus, não, Senhor, para que as pessoas queiram vir para cá, Pai, apenas por status, mas que seja uma igreja que ama, que cuida, Senhor. Ó Deus, que zela por cada alma, Senhor. Que as pessoas que estão perdidas, Senhor, nessa cidade, possam conhecer que o Senhor é Deus, através das nossas vidas, Senhor, através da vida dessa igreja, Senhor. Nós entregamos, Senhor, essa igreja, cada um aqui, Pai, nas tuas mãos, para fazer, Senhor, segundo a tua perfeita vontade, Deus, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda o nome do Senhor.